continuando nesse gancho, JJ, que você deu, a gente está vendo isso, né, João, de a Bolsa subindo muito, com os juros ainda altos. Claro que aí é aquilo que a gente falou no começo. Já se aposta, essa alta vem também de uma aposta de que os juros vão cair, só que a gente tem um componente do último comunicado do Fed, em 2024, que parece que dá uma, né, que adota essa postura cautelosa em relação à inflação, né? Mesmo assim, a gente não pode ignorar que as bolsas americanas subiram muito num cenário de juros altos. Aí eu acho que vocês podem falar um pouco, mas eu queria até começar com o João, para saber assim, se tem algum setor, ou alguns setores, que tem mais potencial de retorno nesse momento, com esse cenário, mesmo que os juros não caiam tanto quanto se esperava, foi algo que pegou muito, até no mercado brasileiro, né, pegou um pouco no final, mas se tem setores que ainda estão, vamos dizer, que ainda estão baratos ou menos caros nos Estados Unidos, em que o investidor pode investir, né, pode colocar dinheiro para obter ganhos talvez um pouco maiores em 2025. Diferente do Enzo, eu acho que o Enzo está um pouco mais... Não vou dizer que ele está pessimista, mas ele está um pouco mais preocupado. É um pé cada caramba. Eu estou bastante otimista com o setor de tecnologia. Bastante otimista. O que a gente está vendo no setor de tecnologia agora, primeiro, a efetivação dos ganhos de produtividade dos investimentos que foram feitos ao longo desses últimos 3, 4 anos. Se a gente lembrar, a Amazon, no meio lá da pandemia, ela investiu lá seus, 10 bilhões de dólares em logística, uma coisa assim absurda, que agora ela está começando a colher frutos. Se você olha as margens da Amazon, as margens operacionais, elas vêm avançando assim, trimestre a trimestre, e eu não estou falando aqui da parte boa, né, que é a AWS. Estou falando aqui da parte de varejo mesmo. Então, esses caras eles vêm conseguindo crescer e se aproveitando daqueles investimentos que foram feitos ali atrás. A maturação está começando a acontecer. A mesma coisa vale para Apple, a mesma coisa vale para a Alphabet, a mesma coisa para Meta, Nvidia. A gente está vendo isso começando a gerar resultado para as empresas. Eu estou assim, bastante construtivo com esse segmento de tecnologia. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito poderoso em termos de crescimento. Alguns cases, ok, vão ficar um pouquinho para trás. Se você pegar, bom, não sei nem se vão depois do que saiu hoje do resultado da Foxconn. Mas alguns cases trazem um pouco mais de atenção, né? Como por exemplo a Apple, né? Como que essa venda de iPhones 16 vai se dar aí ao longo de 2025. Mas eu acho que as large caps elas ainda vão ter um diferencial importante nesse ano. Justamente porque geram muito caixa, conseguem fazer os investimentos, vão fazer os investimentos, ninguém pode ficar atrás dessa corrida. Hoje teve um anúncio da Microsoft recente, um cheque de 80 bilhões para investir em data center. Quem vai ficar investindo 80 bilhões assim, de repente? Vão ser essas empresas, né? E elas não podem ficar para trás. Tem todo o segmento de infraestrutura ligado a esse setor também, que deve continuar avançando. Então, se você pega a parte de energia nuclear, ganhando muita atração, a parte dos mini reatores que está começando a crescer nos Estados Unidos, a parte de infraestrutura de servidores também, a questão da resfriamento líquido dos servidores, é uma coisa bastante importante. E por aí vai. É um mar de oportunidade que eu estou vendo para esse segmento e novas fronteiras mesmo. Então, por exemplo, Netflix com uma nova fronteira ligada à parte de ads, advertising. O advertising está se, vamos dizer, reconstruindo depois do boom que teve ali da pandemia. Você vê a Meta com a inteligência artificial ganhando muita atração, você vê o Google tentando achar um espaço para não perder o seu market share no search, Netflix ganhando esse espaço gigantesco nessa parte de ads, a Amazon não precisa nem falar, já é a segunda, né? A segunda, terceira. Já faz 60 bilhões por ano. Faz 60 bilhões por ano de ads. Então, esse movimento ele deve continuar ainda muito forte em 2025. Eu estou muito construtivo, eu acho que esse ano tem tudo para ser tão bom quanto ou melhor. Vamos lembrar que o ano passado, no segmento de tecnologia, foi puxado a forte alta
veio das ações da NVIDIA. Sim. E mais no final das ações da Broadcom. Sim. E menos das Large Cap. Que Meta subiu 60%, mas enfim, tem vamos dizer, os semicondutores andaram muito bem. Uhum. Esse ano eu acho que outros segmentos vão começar a aparecer também. A gente estava até conversando, né, JJ, sobre... Eu vi uma analista importante, eu não vou lembrar, não vou falar o nome do banco, eu não vou lembrar. E aí eu cometeria uma injustiça. E cometeria um erro também. Mas ela falando sobre... Ela tem uma visão, acho que talvez seja mais parecida com a do Enzo, de que o crescimento, o retorno para o investidor vai ser metade do que foi no ano passado, quando você pega a média das Big Techs, né? O João está passando um cenário completamente diferente. Queria ouvir vocês dois, assim. Vamos ouvir primeiro o JJ? Legal. Para saber se você concorda com o João. Então, o que você está esperando? E aí, acho que também dá para colocar outros setores, né? Outros segmentos que você enxerga também oportunidade nos Estados Unidos. Perfeito. Se a gente pegar essas grandes empresas de tech, né? Essas 7 grandes, né? A Mag 7, a Mag 7, elas cresceram lucro nos últimos 2 anos na casa de 35% ao ano, né? Então, 35% crescimento de lucro é bastante coisa. E se você pegar todas as outras 493 ações da S&P 500, elas cresceram entre 0% e 3%, né? Então, 0% no outro ano, 3% em 2024. Então, isso foi 30% a mais de crescimento dessas grandes empresas de tech, né? E isso é refletido no preço das ações, né? Essas ações performaram muito melhor do que todo o resto do mercado. Quando a gente olha para 2025, e a gente faz essa conta na Verde também, e olha setorialmente os impactos, a gente já vê um crescimento bom ainda. Então, até validando o ponto do João, essas empresas vão continuar crescendo, mas esse crescimento vai ser menor. Ele vai ser na casa de 15%, 18%, enfim, mas talvez metade do que foi o crescimento de lucro no ano passado. Enquanto a gente olha as outras empresas, as 493, elas voltam a ter um crescimento de lucro na casa de 10%, 12%. Isso é muito porque, um ponto que o Enzo já comentou antes, as outras empresas, as menores, né, elas foram mais afetadas pelos juros, mais afetadas pelo momento pós-pandemia, enquanto as grandes dominaram. A gente acha que um cenário, de novo, Trump, Fed cortando juros, ela vai dar uma chance melhor para a maré, né, subir para todo mundo e não só para as grandes 7. Tudo isso para falar o quê? Se a gente olha o valuation das empresas grandes contra as menores, se a gente olha o diferencial de crescimento de lucro convergindo, a gente enxerga muita oportunidade nos outros setores também, tá? Então, não acho que não exclui a visão positiva. Na Veja, a gente continua muito investido em empresas de tecnologia, principalmente na temática de AI, né? E basicamente, as empresas que são beneficiárias da infraestrutura. Eu acho que o momento atual é você estar com o vendedor de par, agora não quem está correndo atrás do ouro. Mas a gente enxerga também grande retorno em setores financeiros, por exemplo, bancos. Os bancos, eles são grandes beneficiários, primeiro, dos juros mais altos, para a sua pergunta, né? O setor que ele consegue ir bem quando o juros está bem alto são bancos. Os spreads bancários que você consegue repassar são maiores. Os bancos americanos sofreram muito pós-crise de 2008, porque os juros eram muito baixinhos, muito achatados. Você não tinha um diferencial grande na curva de juros, então eles não conseguiam ter esse spread que é cobrado, por exemplo, no Brasil, que são altíssimos. Outro ponto, corte de impostos. Bancos são beneficiários na veia. A gente viu isso no primeiro governo do Trump. A gente vê ainda com a economia crescendo, o PIB americano nominal crescendo acima de 5% ao ano, você vai ter impulso, demanda por crédito, demanda por mortgage que está bem reprimida ainda, ou por empréstimos industriais. Então, o setor bancário com menos regulamentação também, como eu comentei no começo, ele é muito beneficiário da atividade econômica, mais fusões, aquisições, e etc. Então, acho que o setor bancário, ele para mim é o setor que a gente está mais focado, a gente enxerga o maior potencial de retorno versus, né, o restante do mercado. Enzo, o que você pensa? Como é que você está vendo? Olha, eu concordo de novo com os dois. Tem a questão também do setor de energia, como o João pontuou. Se você olhar principalmente as empresas americanas, elas foram grandes beneficiárias nesses últimos anos. Hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Né? A gente falava sempre lá da OPEP, né, dos países lá da Arábia Saudita, Rússia. E aí no meio do caminho os Estados Unidos deixou todo mundo para trás, hoje está lá. E aí você tem esse estímulo, que eu ainda acho que pode ser um estímulo que... Eu não sei se todos os produtores vão comprar a ideia, mas você ainda tem a OPEP em dúvidas em relação à sua própria produção. Então,
você tem uma discussão interna entre os próprios países, né, que acaba, você segurar o preço, você acabou subsidiando esses países que têm um custo maior de produção, e aí será que você vai ter um retorno dessa produção? Enfim, você ainda tem uma discussão muito grande em países do oligopólio, enquanto isso, esses outros países, os Estados Unidos, até mesmo o Brasil pode se beneficiar. Você tem a produção agora da Guiana, que vai entrar também, a ficar online, né? Então, o setor de energia, ele tem sido um setor interessante, porque ele está negociando com valuation abaixo da média de mercado, mas as empresas elas estão agora retornando mais capital para os seus investidores. Então, você está pagando mais dividendos, você está fazendo mais recompra. Então, acho que pode ser um setor que dá para garimpar algumas oportunidades. O setor de tecnologia, como o JJ falou, essa parte de infraestrutura, o João também, né? Acho que é importante. A grande discussão que estava no final do ano passado é se a gente ia ter o início da migração, né? Agora os investidores vão deixar de lado as empresas de semicondutores e vão passar para as empresas de serviços, para as empresas de produtos. Ainda acho que vai ter que você retirar dessas empresas de infraestrutura. Como a gente falou aqui, né? A Microsoft vai investir 80 bilhões nesse ano fiscal agora em data center. Não vai ser só a Microsoft, né? A Alphabet vai ter que fazer, porque senão ela fica para trás. A Meta vai ter que fazer, senão ela fica para trás. A Apple tem aí um investimento um pouco menor nesse sentido, mas também tem que investir bastante em relação à inteligência artificial. Então, tem oportunidades também. E aí você olha, talvez, alguma outra empresa de um setor, sei lá, de consumo, que possa ter caído muito, mas tem algum diferencial. Mas eu acho que energia, financeiro e tecnologia são 3 setores interessantes para quem quer começar a investir lá fora.